Bom dia, pessoas, bem-vindos. Boa sexta-feira a todos. Então, já chegamos ao clima do fim de semana para descansarmos, né? E estudar um pouquinho também. Daqui a pouquinho a gente começa. Eu estou aqui recepcionando alguns alunos que chegam à sala de aula. Bem, eu vou compartilhar a tela com vocês, porque eu quero finalizar a apresentação dos aspectos gerais do romantismo que eu havia começado na aula passada. Então, na aula passada, eu comecei explicando sobre o romantismo, que é o primeiro movimento literário que nós estudamos no segundo ano. O romantismo tem como marco inicial, no Brasil, o ano de 1836. Geralmente, o ano em que se inicia o movimento literário é porque uma obra foi publicada naquele ano e essa obra apresentou algumas diferenças com relação ao que era produzido antes. Então, a partir daquele momento, quando nós olhamos para o passado e vemos essas obras, nós localizamos ali o início de um ciclo novo, que é o ciclo do romantismo, né? Mas o romantismo no Brasil passa por diferentes gerações. De qualquer forma, ele ocupa quase, né, o século XIX inteiro em relação à literatura. Bem, quais foram as motivações para o romantismo? Temos nessa imagem aqui uma imagem clássica, que é a imagem da Revolução Francesa, da liberdade. A liberdade vencendo, triunfando sobre o absolutismo, né? Então, a ideia de liberdade está aqui. A ideia de liberdade, só um minutinho. A ideia de liberdade está colocada em questão na Revolução Francesa. Eu mostrei aqui o mapa, né, com a linha histórica da literatura portuguesa e brasileira. Falei, então, que o romantismo é um movimento não só literário, mas cultural, artístico e filosófico do século XVIII e início do XIX, que começou, então, na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, mas foi na França que se consolidou. Vimos também que o romantismo tem como antecedentes históricos a Revolução Francesa, além da Revolução Industrial e também a Revolução dos Estados Unidos. Por quê? Porque essas revoluções e independências motivaram países das Américas, aliás, a lutarem pela sua liberdade. Então, nós temos no século XIX as colônias da América Espanhola e a colônia da América Portuguesa, que seria o Brasil, já em luta pela sua independência, motivados em grande parte pela Revolução Francesa e pela independência dos Estados Unidos. Os ideais de liberdade e igualdade passam a ser muito visados após a proclamação do direito do homem, após a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. Temos, então, a consolidação de um pensamento liberal. O que seria um pensamento liberal? Um pensamento no qual o indivíduo e suas vontades são valorizados. Além disso, temos também o impacto da Revolução Industrial inglesa, porque essa Revolução Industrial vai fazer com que na Europa as cidades comecem a ficar não só povoadas,
com densidade demográfica, mas já começamos a ver na Europa, por exemplo, questões como a escassez de alimentos, né? Questões como a poluição, o barulho, e também o trabalho infantil. Então, são questões que começam a acontecer com a Revolução Industrial e que vão impactar negativamente os artistas intelectuais literatos. Os escritores não vão gostar desse ambiente, porque esse ambiente de uma cidade poluída, barulhenta e com muito problema de desigualdade não é um ambiente saudável para o exercício da escrita. Porque naquele contexto, escrever um texto literário era algo que exigia um certo distanciamento da realidade. Não é como hoje que você, às vezes, passa numa rua e está alguém fazendo retrato e faz o seu retrato. Os artistas estão produzindo sua arte diante do público, ao vivo, no meio da avenida. Não. Naquele contexto, a ideia de arte era uma ideia de arte distanciada, em que o artista tinha uma certa áurea, assim, na qual ele deveria se distanciar do mundo para conseguir ter inspiração. Todas essas questões, então, vão fazer emergir uma mentalidade nacionalista, que é um orgulho de pertencer a uma nação. Uma vez que, com a Revolução Francesa, a ideia de povo passa a ser priorizada, essa ideia de povo vai, claro, desencadear numa ideia de sentimento de nação, um sentimento patriótico, digamos assim. E esse sentimento patriótico, né, vai motivar, em larga medida, vai motivar as revoluções e independências, como eu já falei. O romantismo, como eu também expliquei, é uma arte burguesa. Por quê? Porque a Revolução Francesa vai marcar a ascensão da burguesia. Então, a burguesia, como classe social, é uma classe emergente, uma classe intermediária, né, entre o operariado e a aristocracia, mas é uma classe, então, que quer ser culta, porque eles têm dinheiro e querem adquirir cultura, digamos assim. Para isso, eles vão querer consumir literatura, música, jornal, e isso vai fazer com que o mercado se volte para a burguesia. Então, o romantismo trata daquilo que a burguesia quer ler. Deixa eu ver, alguém fez um comentário aqui. Assim, ok. Então, a burguesia, que está em ascensão, né, ela se torna um marco, digamos assim, o centro dessa estrutura sociopolítica, né, e vai, evidentemente, com o dinheiro que tem, adquirir arte e querer que a arte seja do seu interesse. Isso significa que, embora o romantismo trate, por exemplo, de figuras como o índio, o camponês, o sertanejo, essas figuras não são representadas. Opa, caiu minha conexão aqui, gente, desculpa. Eu estava dizendo que essas figuras do camponês, do indígena, né, do chamado bom selvagem, não são representadas conforme as suas características próprias. Elas são representadas conforme o interesse que a burguesia tinha em vê-las. Isso significa que elas são representadas com características burguesas. Então, o indígena que a gente verá no romantismo é o indígena burguês, com características europeias. Então, o romantismo tem entre suas características a valorização de elementos populares, porque são elementos que dizem respeito à origem da nação. Então, se o romantismo tem um caráter de patriotismo, vai enfatizar características locais, como, por exemplo, as canções locais, o folclore, né?
a vegetação, a fauna, a flora, tudo isso. E também, como nós vimos na aula anterior, o romantismo tem uma ênfase na imaginação criadora. Ou seja, o que é mais importante para o romantismo não é a estrutura dos poemas, mas é a criatividade. Então, nós temos no romantismo o aparecimento de poemas sem rima, por exemplo, que é algo muito inovador. Nacionalismo, eu já falei. O subjetivismo é porque o romantismo é muito baseado no sentimento individual. Então é por isso que o romantismo é considerado algo meloso, porque trata muito de sentimentos de um eu lírico, né? E claro, isso vai levar a um certo egocentrismo, porque é um eu lírico que fala de si próprio o tempo todo, dos seus sentimentos, das suas emoções, e também ao sentimentalismo. Então, que é uma arte no qual a gente vê o amor, aqueles amores impossíveis. Por exemplo, algumas obras do romantismo universal nós conhecemos e sabemos muito bem. Uma história do romantismo que eu creio que todos conhecem, e é um exemplo claro de romantismo, é o Corcunda de Notre Dame. Alguém já leu esse livro, ou viu o filme, o desenho? O Corcunda de Notre Dame? Eu já vi aquele filme da Disney. Você já viu o quê, ô Israel? O da Disney. Da Disney, O né? desenho Pois da é. Disney. Esse desenho da Disney, o Corcunda de Notre Dame, né? Ele representa muito, claro que na Disney ele não é representado das formas como é no livro de verdade, né, do Victor Hugo. O Corcunda de Notre Dame, então, é um homem de aparência monstruosa, digamos assim, não é um homem belo. Ele tem uma corcunda, né, que chama atenção, e ele fica no alto da torre de Notre Dame, né, da igreja. E ele, então, se apaixona pela Esmeralda, que é uma moça bonita, jovem e tal. Acontece uma série de situações, né, em que ele a defende, e ele é muito humilhado. Então, aqui nós temos características do romantismo, muito exagero de sentimentos, né? E o que me chamou muita atenção quando eu li o livro é que, ao final do livro, ele, quer dizer, eu vou dar um spoiler, né? Mas a Esmeralda morre, né? Ela está morta numa sepultura, numa cova, melhor dizendo, e aí termina basicamente a história. Aí depois, quando eles vão abrir essa cova, encontram dois corpos, o da Esmeralda e o do Corcunda de Notre Dame. Isso significa, então, que ele teria se deitado com ela depois na tumba para morrer junto com ela. Isso é típico do romantismo, a ideia de você ter um amor tão profundo por alguém que esse amor vai além da vida e acontece, né, geralmente com morte. E aí é a ideia de que depois da morte vocês finalmente ficarão juntos. Isso é típico do romantismo, esse amor exagerado. Então existe essa supervalorização do amor, como o amor é a única motivação que nós temos para viver. E aqui não é só o amor entre um homem e uma mulher, não, é o amor dos filhos pelos pais, o amor pela pátria, o amor pelos doentes, é o amor em geral, né? Outra característica também do romantismo é a idealização da mulher, porque a mulher aqui é digamos que ela é uma musa, ela é uma criatura perfeita, mas ela é inatingível. Isso é típico do romantismo. A mulher é inatingível, ou seja, ela só pode ser conquistada, digamos assim, o amor só poderia ser consumado depois da morte. Por isso é que a morte aparece muito no romantismo, porque é como se tudo na vida estivesse contra esse amor. E essa mulher idealizada não pode ficar com um homem que a ama.
Nós veremos depois que por 3 razões básicas. Ou porque ela é uma moça virgem, e por isso ela é pura, não pode ficar com ninguém, ou porque ela ah, ou porque ela está morta. Então nós veremos muitos traços de necrofilia também no romantismo, né? Então é a idealização da mulher morta, então por isso ela não pode ficar com o eu lírico. E outra característica é a mulher prostituta. Por ela ser prostituta, ela não pode ter alguém como seu único homem. Então essas características levam à idealização da mulher no romantismo. Nós veremos também ao longo do tempo. E eu também mencionei o byronismo, que é a inspiração que Lord Byron, um boêmio inglês, teve sobre os românticos. Porque o Lord Byron era um amante por excelência, era um homem que amava todas as mulheres, né? E tinha muitas mulheres, e viveu muito o amor. Então essa vida dedicada ao amor, essa vida também dedicada a frustrações, a insatisfações, porque o romântico é aquele que ama, mas nunca está satisfeito. Ou porque o amor não é correspondido, né? Ou porque ele ama tanto que esse amor não consegue ser, como é que eu vou dizer? Esse amor não consegue ser extravasado totalmente. Então é alguém em situação completa de melancolia, de depressão, uma pessoa muito idealista. Eu lembro muito do byronismo, claro, não tem tanto a ver, mas eu tenho acompanhado de vez em quando aquele Big Brother. Eu olho para aquele participante e vejo um romântico que lembra muito essa perspectiva do byronismo, né? Que é aquele participante, o Fiuk, né? Ele fisicamente lembra muito o romântico, que é uma pessoa magrinha, né? Branca, pálida, né? E melancólica e meio que se sente meio deslocado, meio desajustado, uma pessoa inquieta, que tem complexos com relação ao amor. Então eu vejo nele muitas características, né, do romantismo, do byronismo principalmente. Então também nós vimos que o romantismo abandona as formas clássicas, né? Como sonetos, as odes, as oitavas, etc. Isso significa que o romantismo aqui rompe com o arcadismo, que é uma estética mais conservadora, porque ela está ligada à tradição greco-latina. No romantismo nós veremos, então, muitos poemas que não seguem a estrutura do soneto, mas são versos mais livres mesmo. Então, nós vimos também que enriqueceu a língua portuguesa, né? E o marco inicial do romantismo no Brasil é a publicação do livro Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves Magalhães. E o marco final é, claro, quando Machado de Assis publica Memórias Póstumas de Brás Cubas. O contexto histórico do romantismo no Brasil é a independência do Brasil, né, de 1822, e a chegada da família real, 1808, porque a chegada da família real ao Brasil causou uma série de modificações, entre elas a criação da imprensa aqui. A imprensa é muito importante para a literatura, por uma razão muito óbvia. Por que a literatura depende tanto da imprensa? Porque os livros só são publicados, né, com a imprensa local. Quando não havia imprensa, como era o acesso à literatura no Brasil, aos livros? Tinham que ser comprados de Portugal. Então imagina, você quer ler um livro, você não tem a Amazon para comprar, você não tem um site. Você tem que ir até Portugal ou escrever uma carta a alguém que more lá e você recebe esse livro por algum viajante que veio ao Brasil, ou você próprio vai lá e compra esse livro. Então era só para gente muito rica que era possível a leitura de livros assim. Com a chegada da família real,
eles abrem o acesso à imprensa. E pelo acesso à imprensa começa a haver, então, uma quantidade de jornais no Brasil. Então, esses jornais vão publicar os textos em pedaços, claro, e depois esses textos vão ser juntados pelo autor para fazer um livro. Então, o romance surge no jornal, de modo que cada semana você lê um episódio do romance e você fica, então, curioso para saber como aquela história continua. E aí tem, então, um romance completo. A imprensa, então, foi um fator essencial e a independência do Brasil também. Essa independência, né, entre aspas, porque foi uma independência complicada, uma independência declarada pelo próprio colonizador, né? É algo raro na história do mundial, no caso do Brasil. O Brasil é um país em que as coisas acontecem de forma muito diferente, porque em vez da dependência ser declarada, ser feita pelos, entre aspas, nativos, não, ela é feita pelo português, né, que quer, então, romper com Portugal, digamos assim, e se tornar imperador no Brasil. De qualquer forma, essa tal de independência ou morte, né, vai ser a nossa chamada independência, que não acontece assim, na realidade, né, na prática, mas acontece teoricamente. Isso vai fazer com que a literatura do romantismo tenha esse enfoque no nacional. Então, o Brasil, um país recém-independente, procura afirmar sua identidade, tentando desenvolver uma cultura própria, baseada em suas raízes indígenas ou sertanejas. No entanto, isso se faz a partir da reprodução dos modelos do romantismo europeu, o que reflete o caráter intrinsecamente contraditório do romantismo brasileiro. Essa, gente, é a principal característica que nós precisamos lembrar do nosso romantismo quando formos fazer prova de Enem, por exemplo, quando formos fazer qualquer tipo de prova, porque isso é muito cobrado. O romantismo, ele tem um caráter nacionalista, de valorização do Brasil, digamos assim, porém, essa valorização é marcada pela influência europeia. Isso significa que nós temos no romantismo a idealização do índio, mas não é um índio tal como ele é hoje, tal como nós vemos na realidade. É um índio, um cavalheiro, digamos assim. A mesma coisa se dá com a representação da mulher. Tudo o que é apresentado no romantismo é com base em modelos europeus, porque nós não tínhamos, naquela época, modelos brasileiros. Os autores que escreviam no romantismo não tinham em quem se inspirar aqui no Brasil para escrever. Então, eles se inspiravam em europeus. Isso significa que o nosso nacionalismo, digamos assim, ele é meio contraditório. Então, é preciso levar isso em consideração por conta da influência que a Europa teve, né? Principalmente Portugal teve no nosso romantismo. Bem, eu falei agora, então, dos aspectos gerais do romantismo, né? Nós estudaremos depois os aspectos específicos do romantismo, porque aí nós veremos que o romantismo se divide em etapas, são 3 etapas. Então, o que me interessou apresentar aqui, entre as características essenciais do romantismo, primeiro, a influência dos ideais libertários para o nosso romantismo, principalmente a Revolução Francesa. A influência também do pensamento liberal, a influência, digamos, da ideia do, da ideia do Jean-Jacques Rousseau, do bom selvagem. Porque Rousseau, vocês bem sabem, é aquele filósofo francês que, entre suas argumentações, argumentava em favor da ideia do bom selvagem. Alguém sabe explicar o que é a ideia do bom selvagem? O que seria o bom selvagem?
para Rousseau, a ideia do bom selvagem é o seguinte: como eu falei agora há pouco, aquele contexto de industrialização na Europa faz com que as cidades, então, comecem a ficar com aglomerações, né? Na Europa, aqui no Brasil, não. Com aglomerações, as indústrias a todo vapor, e nós temos também aqui já as crianças trabalhando nas fábricas, que era algo escandaloso para os intelectuais, as mulheres trabalhando também, as jornadas de trabalho muito longas, e vemos também a violência, a ganância, a corrupção, tudo o que uma vida em cidade grande, entre aspas, né, apresenta de negativo. Diante dessa realidade, Jean-Jacques Rousseau, que é um romântico, né, ou seja, uma pessoa do romantismo, vai criticar isso tudo e dizer o seguinte: o homem, por sua natureza, é bom, mas o homem é corrompido pela vida em sociedade. E ele vai dar como exemplo disso o chamado bom selvagem, que são os indígenas, né? Porque os indígenas, para ele, são aqueles que vivem no meio do mato, né? E que vivem de forma harmônica com a natureza, já que o romantismo prioriza muito a ideia de natureza. Então, o bom selvagem não é que o Rousseau queria que as pessoas fossem como os indígenas. Não. Ele estava usando os indígenas como um exemplo para mostrar que nós podemos manter valores que nós perdemos com a vida em coletividade, em sociedade civilizada. E justamente para mostrar também que as pessoas que moram nas cidades europeias não são tão civilizadas assim como parece, porque os indígenas, os chamados selvagens, né, que moram nas matas e tal, eles são mais, entre aspas, civilizados do que os europeus por conta de não terem entre eles ganâncias por dinheiro, intrigas, etc. É uma visão polêmica a do Rousseau, mas essa visão influenciou muito o romantismo, porque se o selvagem, então, é aquele puro, vamos idealizá-lo. E o Brasil, como é um país que tinha os indígenas, né, como seus habitantes aborígenes, o Brasil vai idealizar os indígenas. Mas, novamente, idealizar o indígena não é o mesmo que tratar bem os índios, porque os índios não interessavam a eles. O que interessava a eles era o indígena, era uma ideia o quê? Uma ideia, uma ideia que só existia na mente, porque o indígena mesmo não recebia nenhuma atenção, mas ele era colocado como o centro da ideia de Brasil, né, digamos assim. Então, essas características são muito importantes para entendermos o romantismo. Outra característica muito importante para entendermos o romantismo é a ideia de que o romantismo ele procura dar um ar de nacionalismo ao Brasil, porém, esse nacionalismo é meio capenga, porque ele é muito influenciado pela Europa. Então, a gente vai ver, por exemplo, nos livros, um indígena que se comporta como europeu e que fala como europeu, e que é, na verdade, um homem muito educado, muito cavalheiro. E esse índio cavalheiro, educado, que fala muito bem o português, né? Que se veste de forma muito... Ele praticamente, então, não é o nosso índio, ele é uma criação com base na ideia de cavalheiro europeu. Então, esse é um aspecto muito importante. Bem, então, dito isso, eu vou para a próxima aula elaborar alguns exercícios sobre o romantismo, e agora eu vou fazer a chamada. Só um minutinho. Vou acessar aqui a chamada.
Bom, pessoal, atenção à chamada. Ana Elisa. Presente. Ana Carolina. Aike. Presente. Gabriel Fontinelli. Guilherme Moura. Gustavo Henrique. Presente. Hernando. Presente. Isabela. Presente. Isabelle. Presente. Israel. Presente. João Antônio. Laísa. Lucas. Presente. Lucas. Nayara. Raquel. Stephanie. Vivian. Fernanda. Presente. Isabela Raíssa. Arthur Prates. João Lucas. Presente. Alice Vitória. Presente. Mateus. José Flávio. Deixa eu ver se alguém respondeu aqui pelo chat. Só um minutinho aqui. É porque eu não consigo ver quando vocês levantam a mão enquanto eu estou fazendo a chamada. Ah, tá. João Lucas, Lucas Trindade, Isabela, ok. Raquel, deixa-me ver aqui. Deixa eu conferir. Deixa eu ver quem mais. Nayara também. Pronto. Pessoal, se vocês acessarem a escola web, vocês verão que eu já adicionei as notas da avaliação que vocês fizeram, daquela primeira avaliação, que é a avaliação diagnóstica. Deixa eu mostrar aqui essa avaliação para vocês lembrarem. Então, essa avaliação que vocês fizeram aqui, ó, essa avaliação diagnóstica que valia 5 pontos, que tinha questões de todas as disciplinas, né? Então, a nota dessa avaliação já está disponível lá na escola web. Okay? É importante lembrar o seguinte, que a nota dessa avaliação está diferente da nota das avaliações de diagnóstica que outros professores lançaram ou vão lançar. Por quê? Porque eu anexei a essa nota aquele meio ponto daquela atividade que vocês fizeram, ok? Uma atividade que vocês enviaram pelo e-mail para mim. Então, essa atividade de meio ponto está juntada à nota da avaliação diagnóstica, certo? Por isso, então, que a nota está diferente da obtida no contexto geral do trabalho diagnóstico que vocês fizeram. Temos ainda uma outra avaliação que vocês fizeram, que é a avaliação global 1.
essa avaliação, ainda não temos a nota, mas assim que tivermos, eu passo para vocês, e essa avaliação eu farei a correção dela para que vocês tirem dúvidas caso haja, né? Mas se tiverem dúvidas com relação a essa avaliação também, eu sempre estou disponível para sanar as dúvidas ou questionamentos que possam aparecer. Outra informação é que eu postei na Escola Web para vocês o livro que nós leremos para a nossa terceira avaliação desta etapa, que é o livro O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Um livro sobre o qual eu falei em aulas anteriores, aquele livro que trata sobre o racismo e sobre a questão da mulher nos Estados Unidos. É um livro impressionante, uma história muito chocante, muito marcante também, de uma menina que queria ter o olho azul, né? Uma menina negra que queria ter o olho azul. Então, nós temos no inglês o trocadilho bluest eye, o olho mais azul, como também bluest eye, o olho mais triste. E quando vocês lerem o romance, vão ver que ele começa, às vezes, com as palavras grudadas umas nas outras. Aquilo não é erro de digitação, é porque é assim mesmo. A autora escreveu daquele jeito, tá? Emendando uma palavra na outra em algumas frases. Não é um problema do arquivo, não. Então, vocês já podem começar a ler esse livro, que é uma leitura que você pode fazer dependendo, muito rapidamente, ou dependendo do tempo, pode gastar algum tempinho, porque nós vamos comentar em sala de aula sobre o livro, não só comentar, mas também fazer um seminário, e a partir daí nós temos a avaliação, certo? Bem, alguma dúvida sobre isso, algum questionamento sobre esses Ô, materiais? Oi. Raimundo, sobre a VG1, Hum. tinha uma questão que estava duplicada, sabe? Tinha meio que repetido. Isso, eu vou conferir, Israel, certo? Pode ficar tranquilo. Ok. Mais algum comentário? Ou pergunta? Então, sobre a VG1 eu vou corrigir com vocês, e aí nós vamos ver o que acontece com esse tipo de questão. E também, com relação ao livro, se vocês tiverem dificuldade, me perguntem sobre a leitura, tá? Bem, pessoal, eu vou encerrar por aqui então, e eu desejo a todos um ótimo fim de semana, e a gente se encontra na próxima terça-feira. Então, tchau a todos e a todas, e até a nossa próxima aula.